Alô, alô, bem-vindo à quarta temporada do Sincericídio Literário, o podcast Boleto Free Língua Solta. Eu sou a Moira Bianchi, comigo está a Vânia Nunes. A gente fala de tudo um pouco de livros, tretas e royals. De vez em quando tudo se junta, né? Deixe seu like, siga o canal, indica para aquela amiga que também adora uma fofoca, aquele amigo também, porque todos são bem-vindos. Chega mais e vamos mergulhar nessa treta de hoje. E aí, dona Moira? E aí, Vânia, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que estamos essa semana? Muito calor, muito frio, muita chuva, de fazer a gente andar de canoa. Como é que estamos? Não, assim, né? Real de janeiro, né? Então é calor o tempo todo. E já estamos em carnaval, né? Bloquinho em tudo quanto é lugar. Para Uhum, sair, a gente já tem que dar uma pesquisada para saber por onde a gente pode passar. Porque nem hum, todo lugar está aceitando mais não foliões, né? hum. Engraçado que eu vi esses dias na minha rede social que já estão Ah, falando em ovo de Páscoa. ah, sim. Sim, eu estive numas lojas comprando umas coisas de livro, né? De Aham, fita, marcador, não sei o quê. Caraca, tudo. Forma de ovo de Páscoa, caixa de ovo de Páscoa, tudo. pois é, a gente Gente, mal saiu do Natal, né? Nem nossa, entrou. tirei O- minha purpurina do armário e já estão falando. Oficialmente o carnaval é terça-feira 13, se eu não me engano, né? Acho que sim. Vamos ver É, aqui. apesar que o carnaval começa na sexta-feira Isso, anterior à data em isso, si de terça-feira. isso. Mas agora, rua fechada em início de mês é sacanagem. É, pois é, pois é. Os boletos do mês vão ficar para março, É, porque o dinheiro vai provavelmente. ter cerveja. Bem-vindo Verdade. você, bem-vindo você, sincericida pré-carnavalesco, que está aqui com a gente nesse Uhum. início de temporada 4. A gente está muito feliz, a gente quer muito agradecer a boa, as boas-vindas que todo mundo está dando para gente. O primeiro episódio está indo super bem. Muitos sincericidas novos, bem-vindos aqui no clubinho. Uhum. Quem vai só que vem para o clubinho também. Hoje, inclusive, a gente vai ter um desdobramento que eu acho que você vai querer entrar no clubinho, hein? Vai, com certeza vai. Eu, Moira, quero agradecer muito, muito quem está visitando minha lojinha no Shopee. Eu não esperava que o Shopee tivesse esse alcance todo, porque eu sou viciada em Shopee. Eu compro alça de bolsa, compro mousepad personalizado, compro forma de gelo. Qualquer coisinha eu acho no Shopee. E Tá é na hora do impressionante. Shopee começar a patrocinar a gente. Eu acho que tem gente aqui que encontrou a gente, que me encontrou no Shopee. Você acredita, Vânia? Uhum. Sim. O nosso manual eu já tive que encomendar na gráfica 2 vezes, Ai, que porque delícia. tudo que coloca lá sai. Então, muito obrigada você que esteve lá na loja do Shopee. Se você ainda não foi, o link está aqui, dá uma passadinha lá. Tem de tudo. Tem coisa de ticket baixinho, tem coisa um pouco mais cara. E eu estou preparando uma coisa muito bacana de Jane Austen para quem é fã. Não sei quando vai entrar Uhum. no ar, mas vai entrar no ar lá no Shopee. Vocês vão ficar sabendo por aqui. Hoje, Uhum. a gente queria falar, né, Vânia, de um assunto que é uma coisa que a gente já vem cozinhando há um tempo. Quem é do clubinho sabe, porque a gente falou disso nas férias. Inclusive, a Vânia já leu um livro e tem resenha no clubinho, que é O Paralelo Enervante de Harry Coutinho. É uma coisa agoniante que eu sempre fiquei assim, roendo as unhas, e aí eu descobri um canal no YouTube bem legal,
que, que a dona desse canal estava lendo esse livro que chama O Rei Traidor. O nome é ótimo, né, Vânia? Podia Uhum. ser um romance épico, um romance de época, podia ser qualquer coisa. E sendo uma história real, uma biografia, é ainda mais interessante. Hum. Então, a gente gostaria de te convidar aqui a fazer aquele caminho que o Cazuza já cantou há tanto tempo, né? O futuro repetindo o passado. Verdade, verdade. Então, Pode continuar que eu tô adorando essa introdução. você que leu, você que tem que assumir o É, episódio. o Então, o o que eu então, queria olha só. Então eu vou falar. Deixa eu falar. vai Se falar. você... Não, você pode entrar naquele link, acho que tu me mandou hoje ou ontem, do vovô, do Sim, que o vovô sim, do pode vovô, então, começar eu por vou aí, chegar porque lá. Eu vou hã. chegar lá, olha só. Se você está aqui, você, sincericida, está aqui com a gente há mais tempo, você já deve ter ido nas nossas temporadas passadas. Se você é novo aqui, a gente tá. Essa é a quarta temporada do podcast, que a Uhum, gente fala de um tudo, né? A gente fala de hum, treta, treta de livro, de royals, de treta de royals. A gente fala muito de royals porque a gente gosta muito de romance de época. Eu crio romance de épocas, escrevo. A Vânia trabalha com romance de época, né? Tradução, preparação de texto, uhum, publicação. Então, os royals é uma coisa muito. Eles são muito presentes para a gente, né, Vânia? Não exatamente uhum, essas pessoas royal, mas a realeza, duques e etc. É, uhum, então, por isso, a gente está sempre muito ligada nesse assunto. E porque eu estou sempre pesquisando para escrever, eu comprei um livro há muito tempo que chama As Joias Falam. A gente falou hum, desse livro no episódio Livros que Trazem Gatilho. uhum, Esse livro é um livro interessantíssimo que eu achei numa Bienal, acho que por R$ 5, e tem uma capa linda, e eu comprei porque, enfim, significado das joias, o que pode ser desinteressante nisso? Pois bem, eu nunca consegui terminar o livro, porque o livro conta uma relação muito grande de pai com filha, e eu peguei o livro logo quando o meu pai faleceu, então eu nunca consegui terminar o livro. Ele não, me dá uma tristeza tão absurda, mas eu cheguei ao ponto em que fala de Wallace Simpson e das hum, joias de Wallace. E tem muita foto de Wallace com aquele ditador do bigodinho, que a gente não pode falar. hum, É, então, por isso, a história de Wallace e Edwards é muito interessante para mim. Veja bem, olha que conexão perversa, né? E hum, aí, quando esse casal de Montecito começou a dar curto-circuito, na mesma hora, eu liguei com o Wallace. Por quê? Americana, divorciada, um príncipe idiota, infantilizado. Aí, quando a hum, gente viu o livro Rei Traidor, eu falei: olha, Vânia, vamos pegar isso. Só que a gente não sabia, a gente não tinha como saber que tem mais um livro chegando falando da família real. Saiu hoje numa reportagem do Mail, Daily Mail, uhum, trazendo como a coisa lá, os ingleses gostam muito de pegar um livro que é, né, uma, um marketing muito bom para o livro, serializar alguns capítulos no jornal. Eles fazem isso desde a época de Dickens, até antes de Dickens, verdade. né? Uhum, No século XIX. Esse agora é de Ingrid Seward. Eu conheço, você também deve conhecer, você que está aqui ouvindo a gente que acompanha a família real, porque ela sempre fala hum, no GB News. Ela é uma é, senhora,
de cabelo louro, ela fala bem. Não é minha favorita, É, não, mas ela fala bem. Ela estava sempre com aquele que também foi perseguido, seja lá por que cargas d'água. Aquele o Morgan, apresentador. o Não, o Morgan. outro. Não, o outro, aquele bonitinho mais novo, que sempre Ixi, mostrava isso eu não vou foto lembrar da o nome. sobrinha. Ah, vamos lembrar. Enfim, Hum, está lançando um livro que ela fala da relação de mãe com filho. A hum, relação de Elizabeth com Charlinho, o Charles. Hum, né? E aí, uma das coisas que ela fala é que Betinha gostou de Meghan quando ela conheceu. Mas o Philip falou: essa aí é uma Wallace. E hum, ele nunca mudou de ideia. Ele sempre chamou ela de Duquesa de Windsor, que foi o título de Wallace. uhum. Impressionante. Gente, tá chegando uma pizza que meu filho tá com uns amigos aqui em casa hoje. Peraí. Oi. Oi. Tá. Então eu vou receber a pizza enquanto a gente grava, tá? Então, não é? Isso. E aí, assim que a Vânia pegou o livro, de arrepiar, não é, Vânia? Muita coisa, muita coisa. E o interessante é o seguinte: o livro que eu peguei, que é O Rei Traidor, de Andrew Lowney, o Uhum, objetivo do livro não é ser um comparativo dos dois casais. Na uhum, verdade, ele nem fala do Harry, não fala do William, não fala do uhum, Charles. Ele realmente é focado no casal. E é um uhum, livro que pega a partir da abdicação dele. Também não é um uhum. livro biográfico histórico da vida do Edward. Mas, Você conforme acha eu que a fui gente lendo, precisa, você acha que a gente precisa explicar quem é o Edward? Ou muito quem tá rapidamente, né? ouvindo sabe quem é? É, o Edward foi aquele que, enquanto era príncipe de Gales, o pai que esse meu filho, quando for a rei, vai fazer merda em 12 meses, né? Falando num linguajar bem moderno, e ele Uhum. Ele realmente era tio conseguiu. de Elizabeth, não é isso? De Elizabeth, irmão mais velho do pai de Elizabeth, e ele realmente conseguiu fazer merda, porque ele ficou menos de 365 dias como rei, ah, porque aí nesse entre ele e o Wallis já eram amantes, e Uhum. ele pediu, já que não deixaram, né, ela ser a rainha dele, ele pediu abdicação, porque ele disse que não tinha condições de levar esse fardo do reinado e, né, Olha, de regente sem a mulher que ele amava ao lado dele. olha só. Ó, vê se, Pois não, é. se já não começa parecido. Então eu fui. Então o livro começa mostrando o que que eles fizeram a partir da noite do discurso, a despedida dele da família, quando ele vai morar em outro lugar. E aí tem toda aquela coisa do o que que a gente vai fazer com um ex-monarca. Uhum, Porque isso a gente já falou várias vezes aqui em relação a William e Harry, que eles são criados para fazer aquele serviço. Aquele uhum. trabalho que a gente brinca que é de cortar faixa e apertar a mão para fazer a inauguração. Pois é, isso é uma Então, coisa que não tem utilidade em nenhum outro lugar, né? exatamente. Então você fica assim, tá? O que que você vai fazer com um cara que foi alçado a príncipe de Gales aos 16 anos pelo pai, no caso do Edward, né? Uhum, Ah, pouco tempo depois, ele é alçado rei, já maior de idade, mas pouco tempo depois, ele não fez faculdade, ele era considerado um cara bonitão para a época. ele já era putanheiro, né? Assim, ai, Exatamente. eu não sei se Ele isso é palavrão, adorava mas assim, é a galinha. ele adorava ter casos com mulheres casadas, principalmente, porque ele ia ciscar ali naquele quintal e não ia acontecer nada.
Hum, Inclusive, a fama de que há vários filhos bastardos dele é bem grande, porque ele até pagava pensão para muitas mães, né? uhum, E uhum, um dos filhos ou filha, agora eu nem me recordo, ele até tinha costume de visitar ocasionalmente antes dele assumir definitivamente a Wallis. Porque o que uhum, aconteceu é que depois que ele casou com a Wallis mandou cortar todas essas pensões. uhum, Porque mesmo ele tendo filho com uma mulher casada com outro cara, então oficialmente aquela criança era daquele outro cara, certo? uhum, uhum, Então, se cortasse a pensão, a criança não ia passar necessidade porque ela oficialmente tinha um pai. Então, ele uhum, era galinha nesse estilo, né? Então, o que que a gente vai fazer com esse monarca? Não tem o que fazer, então vamos criar um título para ele, e esse título uhum, Duque de Windsor foi criado para ele. uhum. Quer Não dizer, era não um, tem, não não tem tinha, história nenhuma, né? É um não negócio que saiu existe. do zero. Exatamente. Então, foi criado pelo irmão dele, que era então o rei George, Uhum, para fazer uma espécie de dar uma segurada nele, no sentido de que, como duque, como nobre, ele não poderia nem se candidatar a político na Câmara dos Comuns e nem poderia ir na Câmara dos Lordes fazer discurso político. Ele ia ficar dentro daquele patamar que a gente sabe da família real, de ficar uhum. totalmente neutro, né? Não poder se meter na política. Bom, Porque a qualquer gente. posição que ele assumisse ia ser vergonhoso para a família. Porque para a Uhum. família, não, para a coroa. Porque a família pode ter o doentinho, o maluquinho e tal, mas a coroa não pode ter um ex-rei. Ex-rei está morto, É, não é né? É isso? uma coisa estranha. Eu até consegui aqui encontrar nas minhas anotações, ele ficou exatamente 326 dias como rei. Ou seja, ele Minha cumpriu a nossa. profecia do pai, né? Aham, E aí eu comecei a prestar atenção ao longo da leitura do uhum, que esse casal, Edward e Wallace, fizeram ou não fizeram, que foi tão parecido com o casal atual. uhum, É uma coisa assim que, se você for olhar principalmente o comportamento separado de cada um, do Edward barra Harry e da Wallace barra Meghan, é para fazer rir, né? uhum, Porque a gente sabe, por exemplo, o Harry, ele ganhou o ducado de presente de casamento, ele foi uhum, embora da Inglaterra e não dá atenção ao tal ducado, que uhum, no caso dele existe, né? O Ducado de uhum, Sussex já existe há não sei quanto tempo. uhum, Então, assim, se ele não mora na Inglaterra, ele não tem como de vez em quando ir lá visitar, fazer aquele uhum, lobby, né? Então ele foi embora do país para um outro país muito longe. Ele se mete na política, porque ele já fez aquele discurso da ONU, que a ONU estava praticamente vazia, lembra? É, que foi num salãozinho lateral, né? Isso, e mesmo o salãozinho lateral, a audiência estava bem vazia. Ele Uhum. falou um monte de coisa se metendo na política, inclusive na política americana, porque ele falou mal lá da primeira emenda. Como é que você Então, vai morar em outro Vânia, país, você sobe no palanque e fala mal do país que está te hospedando? isso, vou te falar, é assim, a gente tenta, e acho até que a gente consegue ficar boleto free. Mas Hum, teve até um comentário que, agora eu já não sei se foi nesse nosso primeiro vídeo da temporada 4 ou se foi durante as férias, ou se hum. foi por inbox, mas alguém já me falou assim, olha, vai chegar a hora que Harry e Meghan não vão ser mais boleto free. Está cada vez mais perto. Por quê? Hum. Nos episódios que a gente falou da Ilha da Fantasia, a gente já meio que chegou perto dessa vertente deles.
que eles assim namoram com esse movimento globalista que a gente está passando. E aí, Hum, quando você fala nisso, Vânia, eu só consigo ver a ligação, essa fogo na bacurinha que esse casal tem, Harry e hum, Meghan, de, de fazer censura na internet. Para mim, é um hum, paralelo perfeito com o namoro que Edward e Wallace tinham com o ditador do Bigodinho. Eu, uhum, eu quero muito fazer essa analogia sem me perder, sem entrar em nada de política, porque aqui a gente não fala nisso. hum, Mas veja bem, é assim, o Edward, na época do que eles visitaram o Bigodinho, lá da terra do chucrute, ainda foi antes da guerra. Ele ainda certo. era um chanceler popular e populista. Ele era um cara que estava reerguendo o chucrute. Eita, ficou mal isso, a terra do chucrute. É, então, ele era um político. O que eles estavam fazendo era política. Eles estavam surfando na onda popular na Europa naquele momento. Se não me engano, foi 38 que eles foram lá. Então, foi assim, no limiar, né? Assim, olhando o Certo. precipício da Segunda Guerra. Não havia o negócio assim, ó, vou invadir, hein? Vou queimar o Cangaral. Não tinha isso ainda. O Hum, chanceler estava cuidando do seu galinheiro, fortalecendo suas galinhas. certo. Mas já era mal visto pelo mundo, Uhum, de uma maneira geral. O mundo que só lia notícia no jornal do dia anterior, quando o jornal chegava, né? hum, É, e mesmo assim eles foram e causou um mal-estar enorme, não só na Inglaterra, mas na Europa toda e até nos Estados Unidos. Os Estados Unidos falava muito deles, né? Porque hum, na Inglaterra já tinha um embargo, não era isso? Que era para não falar nele, sim. para fingir que ele não existia. Não, ou isso já Hum. tinha caído também. Isso era na época do caso com o Wallace. Não, Você isso com lembra? certeza. Isso com certeza. Antes eu não lembro muito, não. Mas o ponto que você está falando é interessante pelo seguinte, em cima do que eu percebi na leitura. O, o, Uhum, o Edward não poderia, né, por causa da posição dele de duque, não poderia se envolver com política. E ele uhum, era um homem que, apesar de ter tido esse tipo de criação, mas ele não foi bem preparado, se a gente uhum, pode dizer isso. Pode ter sido um problema da criação em si, parte do pai e dos conselheiros e dos courtiers, esse povo todo que trabalha nos uhum, bastidores, em relação a ele, né, por ele ser um tanto quanto mais rebelde, o segundo, que era aquele uhum, mais quietinho, o bom aluno gago, né? uhum, Mas também pode ter sido, vamos achar, por uma questão de burrice, né? uhum, Porque, e uhum, nisso tem bem o paralelo, porque tanto o Edward quanto o Harry se mostram. Gente, se eu falar o tempo do verbo assim meio errado, vocês levam em consideração, porque são duas pessoas de tempo diferente, senão eu vou ter que falar toda hora, passado, presente, vai ficar um chato. Então vocês entendem, né? Por favor. Tanto o Harry quanto o tio bisavô, eles mostram que assim não tem qualquer conhecimento da própria história, tanto que a gente já comentou sobre isso na época do Spare, que uhum, na época que o Harry estava em Eton, ele não conhecia a história dos próprios antepassados, né, da história familiar uhum, dele. Então, são duas pessoas crédulas que uhum, acreditam em quem oferece a cenoura mais gostosa.
E o Uhum. Edward, ele confiava na palavra do Bigode. Porque num jantar que ele foi com a Wallis na casa lá no palácio, sei lá onde, do Bigode, já na terra do chucrute, o do Bigode falou: não, olha, se a Inglaterra aceitar o que a gente oferece, a gente nem invade, a gente passa em volta, a gente vai deixar a Inglaterra quieta. E o Edu acreditou. E ele ficava falando entre o círculo de amigos, e muitos deles ainda tinham contato com a corte da Inglaterra em si, do Reino Unido lá, com o novo rei, o rei George, que Uhum. se ele ainda fosse o monarca, a Inglaterra não teria entrado em guerra. Ia Olha acontecer isso. tudo de bom, entendeu? Olha isso. E a gente vê um comportamento parecido com Harry. Tudo bem, a gente, apesar de todos esses conflitos que existem entre um país e outro, mas ele é crédulo, ele não tem uma opinião. Na verdade, a esposa dele Ele, parece ter muito mais opinião política do que ele, oh, né? ele deu essa rata agora com a Jamaica, Pois é, né? entendeu? Então você vê que é uma Engraçado que pessoa que não sabe fazer. ontem, quando o meu marido chegou em casa, eu estava trabalhando e vendo um vídeo sobre isso, né? Preparando para falar aqui. E aí eu parei o vídeo e ficou justo numa imagem do Harry, assim, de perfil. Aí o meu marido Hum, sentou aqui no meu escritóriozinho para conversar, não sei o que, ele falou, nossa, mas esse cara é igualzinho o Cavalariço, né? é. Aquela, aquela história dele ser filho do Cavalariço, Uhum, é, que é, amante de Diana, foi, sei lá, foi um ano uhum, depois, foi um ano antes, não sei o quê, hum, é um dos grandes mistérios do mundo, né? Quem hum. botou as pedras de Stonehenge em pé? Quem é o pai de Harry, né? E aí, é, eu falei assim, olha só, esse cara tem algum problema. Não é normal ele odiar a família como ele odeia. Não é Hum, normal, Vânia. Por mais que ele seja maluco, por mais que ele fume orégano, não é normal. Ele tem um ódio. é. Esse negócio da Jamaica, me lembrei do que meu marido falou, exatamente porque eu contei para ele esse negócio da Jamaica que ele não estava sabendo. E aí ele fala, nossa, mas é idiota mesmo, né? Você vê que é um negócio de neném, é uma implicância de neném. Ele foi lá só porque o cara espezinhou o irmão, então agora comigo diferente. Caraca, tu é pior que teu irmão, por quê? Você é rei e você não é um zero à esquerda. Hum, Mesmo assim, ele é. foi lá humilhar, né? Porque o que ele foi fazer foi te humilhar. Exatamente. Então, Então, aí fica assim, eram do, assim, o era, cachorro foi pedir carinho no dono dos outros. são duas pessoas que tiveram criações dentro da família, né, desde pequenininho, desde que Uhum, nasceu, com um objetivo muito concreto. Tudo bem, o Edward seria, né, o príncipe de Gales e futuro rei. O Harry sempre seria o que sobra. Mas, de uhum, qualquer maneira, ele teve uma criação privilegiada, tão sim, privilegiada que, mesmo sendo mau aluno, ele foi passado de série em série, com, né, aprovação automática. pois é. Todo mundo. Nesse livro novo da Ingrid Seward, Hum, My Mother and I, Mamãe e eu, né? Mamãe e eu, ela fala de Harry, fala que Diana tinha medo que as pessoas achassem que ele era burro, porque ele sempre teve dislexia muito, muito grave. hum. O Harry, você sabia disso? Pois é, essa coisa da dislexia eu não sabia desse jeito, né? Porque quando a gente viu todas aquelas coisas do Spare e Uhum, afins,
Uhum. Todo mundo sempre dizia que ele era um péssimo aluno, que ele era um aluno atrasado, que ele passava por ele ser quem é, e todo mundo fazia vista grossa, essa coisa toda. E Uhum. exatamente por causa disso, ele não era uma pessoa dada a estudar, dada a leituras, e sempre ficou Uhum. decidido de que ele iria ter carreira militar, porque aí ele não precisaria fazer a faculdade. Aí Então, agora estão dizendo que ele é disléxico. Olha, me perdoe quem está nos escutando e talvez seja disléxico ou tem um filho disléxico e, né, sabe a dificuldade que é isso. Esse negócio de dislexia é igual a modinha do autismo agora. hum, Todo mundo é autista agora. Ah, porque agora pois existe é. autismo adulto, né? Eu Uhum. não sabia. Eu passei minha vida toda de boa e agora, depois de 30 anos, eu descubro que eu tenho autismo. Pois é. Isso para Tem um mim monte, hein? é horrível no sentido de que quem realmente tem o problema vira coisa pouca, É, né? isso Ao aí. ponto de a gente saber de casos de mães que têm crianças com autismo severo, que tem até o crachazinho e essa coisa toda, e a mãe numa loja não ter mais prioridade numa fila especial, porque o funcionário da loja falou: ah, autismo hoje em dia não é mais doença, não, mãe, pega a fila normal. Ai, meu Deus do céu. E a Porque criança está a qualquer momento banalizou. para dar uma crise. É. Exatamente, porque banalizou. Gente, é uma coisa muito séria você ter, É. né, uma criança do lado propensa a dar uma crise, porque o barulho incomoda, as pessoas perto incomodam, e essa coisa toda. Então, assim, está banalizando. Hoje em dia todo mundo tem dislexia. Na verdade, assim, eu tenho preguiça de ler. Eu não fui Uhum. acostumada a ler, eu não fui treinada a ler, não sei então eu sou disléxica. Desculpa para quem realmente tem dislexia, mas é o que está acontecendo. Exato. Se você tem É, não, é verdade. dislexia, dane-se você, meu amor. Se É vire, verdade. porque dislexia hoje em Outra, dia não é doença. outra coisa é aquele negócio TDAH, não sei o quê. É, Isso. todo mundo tem. Todo mundo hoje em dia tem déficit de atenção, todo mundo tem Hum. ansiedade, hiperatividade. A ansiedade eu até acredito mesmo que 99,9% da população tem. Depois da É, pandemia, ficou todo mundo meio lesto-lesto ficou mesmo. exatamente. Agora, sabe? Então, assim, eu não sabia que ele tinha dislexia, Pois é, confesso. esse livro está falando isso, que Diana tinha muito medo Mas ele também ficasse. fala, mas também fala que essa implicância barra ciúme que o Harry tinha e tem do William já vem desde pequenininho. Uhum, Porque a mãe então passava a mão na cabeça dele porque ele era disléxico, né? uhum, E o William, ele era apegado à mãe por realmente ser apegado, tanto que teve aquela fase que o Harry estava mais apegado ao pai. O pai levava ele para uhum, ensinar a mexer com a terra, com a conversar com as flores, de atirar, ele resolveu que ia ser militar. Então ele teve a fase de ficar mais próximo do pai do que da mãe, né? uhum. Eu acho que realmente o que desencadeou todo o parafuso solto do Harry foi a coisa da morte. Eu acho que, né, porque perdeu o colo, realmente foi uma morte brutal, ele era uma criança, ele não teve assistência devida, ele ouviu coisas atrás da porta, entendeu? E só foi enchendo o copo dele. Até que chegou um ponto que, para ele fugir da realidade, ele, né, começou a correr atrás do álcool e dos orégano da Uhum. vida. E É, descontrolou. é assim, Vânia. Eu acho. Tudo bem, tá? Foi mesmo, o orégano descontrolou, concordo. Mas eu acho que é, há alguma coisa ali que é, que é o dedo na ferida, sabe? Por exemplo, tá? Tudo Uhum, a ver e nada a ver. É,
Tem um canal que eu descobri por causa da Lady C, uma entrevista que a Lady C deu. E aí, esse canal agora tem um outro cara, um escocês, eu acho, ou irlandês, sei lá, acho que escocês, que ele faz. Todo mundo faz live hoje em dia por causa dos superchats. A gente que não tem condição de fazer live, porque a gente ainda não chegou a 1.000, né? Hum. E eles fazem uma mesa redonda, também é um negócio que está muito na moda agora no YouTube. E ele está sempre lá com a Paula M. A Paula M, coitada, eu acho que agora ela perdeu um parafuso de vez. Por causa de que Ai, a depois Mega a gente ligou para ela. comenta. Ai, Vamos comentar sobre Jesus! isso, mas vai, Vamos. Mas, enfim, continua. nessa mesa redonda está sempre, a Paula M, está sempre o anti-lawyer e Uhum, dos blind items, e está sempre o irmão de Megan. O hum. irmão mais velho, né? Que é filho do O pai lá. Tom. Mas ele é insuportável. Hum, Você vê, eu não queria ele no meu casamento também, não. A coisa menos ruim que ele ia fazer é ser tio do pavê. O cara é insuportável. Ele hum, corta toda a conversa para soltar uma piadinha. E são aquelas piadinhas assim, esfregar a cara no asfalto. hum, Eu já te falei que essa família Markle não é de confiança. Um dia a gente vai descobrir que isso tudo era uma armação deles para elevar ela. Eu hum. não confio nesse povo. Mas, enfim, é, até eu fiquei com tanta raiva desse cara. Quando eu vejo que ele tá, eu já saio, nem assisto o vídeo, porque ele é insuportável. Então, você tendo alguém assim ruim na família, é normal você não querer muito contato, sabe? Certo. Então, deve ter alguém assim, Vânia, lá, pro Harry ter esse ranço. Ele tem ranço, ele tem É. raiva. Ele, É. isso não é É, uma coisa, é, não é só o orégano, não. Deve não, ter não, alguma não, outra não é. coisa. Não. É um conjunto, né? Um conjunto de fatores e se for verdade que ele não é filho do Charles, então descobrir isso e isso nunca vir à tona é um nó. É um nó porque ele naturalmente se coloca numa posição de vítima de, tá vendo? Até o DNA meu é de um vassalo. Uhum, Nem para ter o DNA do rei ou do futuro rei eu sirvo, uhum, né? uhum, uhum, Eu acho assim que uma das coisas que, né, que foram juntando no copo para o copo transbordar uhum, essa falta do tratamento psicológico, psiquiatra, terapêutico, dele uhum, se colocar numa posição de vítima, porque aquilo que ele colocou no livro Spare, de que eu nasci para ficar de estepe, para até, se for necessário, doar um rim, ah, toca o violino. né? Né, Oh, gente? Então, assim, ah, já começa com aquela coisa do. E se não for compatível, filhinho? ah, Entendeu? O fato de você ser irmão do William não quer dizer que seu rim, seu coração, sei lá o que, vai ser compatível, ai, tomara que né? esse Ghostwriter tenha ganho muito dinheiro, porque a carreira dele acabou, né? Que É, aceitou sabe? escrever um monte de Então, abobrinha, um negócio ruim. ali é um nó, ou são vários nós, que eu acho que nem que a Nossa Senhora desatadora de nós vai conseguir desatar um por Coitadinha, um, deixa entendeu? ela. O negócio ali é muito mais embaixo, assim. Então, sim, eu Muito. concordo que o caso dele ele tinha o ranço que foi se transformando em ódio e ele encontrou na parceira a pessoa certa para botar lenha na fogueira. Uhum, Ela tinha uma agenda própria, que se uhum, aproveitou de todo o problema psicológico, emocional dele, para fazer ele de uhum. massinha de modelar na mão dela, né? Isso. Então, Então, assim, vai.
Fala. Não, pode terminar, porque eu vou voltar no assunto que a gente não fechou. O que eu queria falar é o seguinte, que eu falei da falta de preparação dos dois, apesar de terem criações parecidas, né? Porque uma Uhum, criação dentro da monarquia. uhum, No caso porque a gente está aqui falando das similaridades, uhum. ainda falando nessa coisa de se meter na política, a gente vê claramente a Meghan com aspirações, né? Forçando Então, barra para fazer amizade com os Obama e com pessoas do Partido exato. Democrata, né? Vai Então, ser é aí, vereadora, Vânia, deputada ou senadora, não sei. é aí que eu gostaria de chegar, sabe, Vânia? Porque Hum, como o Edward foi lá na terra do chucrute se hum, envolver com política, o nosso amigo aqui, da rainha da treta, se mete com política numa. Isso que a gente está vivendo é uma invasão branca, eu acho que a gente está vivendo. Peraí, hum, tive que espirrar. hum, É uma invasão branca que a gente está vivendo, especificamente de redes sociais, sabe? Porque hum, essa, co- essa sanha de fazer censura está no mundo todo. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo. Essa loucura de que do que é fake news, porque hum, quem sabe o que é fake news, o negócio que é mentira, é teoria da conspiração, é fake, e 6 meses depois a gente vê que é verdade. hum. Então, a diferença de fake news para a verdade são 6 meses. E isso não é nem um meme mais. Isso a gente vê que está acontecendo, né? Ok. No entanto, não pode falar, não. Ainda mais esse ano vai ser um ano muito beligerante, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm eleição grande, a gente aqui tem eleição municipal, que eu acho que todo mundo já entendeu que eleição municipal é a chave do negócio, né? Hum, E então vai ser um pega para capar danado. Então, um ano muito complicado, eu acho que vai ser. E já está nesse desespero de regular, de mais uma lei, mais um crime, mais não sei o quê, mais uma regulação, mais um não sei o quê. E você vê que eles são muito ligados nisso, Harry e Meghan, hum. eles são muito ligados nisso. E aí eu acho que ele sim, ele vai como o tio, aquele meio apatetado que vai da fruta que está mais brilhante no mercado, Sim. sabe? Uhum, Mas ela não, porque ela, inclusive no documentário, quando eu estava separando os trechinhos para postar, os cortes, quando a gente acabou de ver aquela chatice do Netflix, a gente falou, ela já deixou claro que ela quer ser política. hum. Exato. Então, Exatamente. eu acho que ela está vendendo a alma ao diabo porque está nos planos dela, sabe? Sim, sim. Ele, E ele aí, valsa, né? não, não, ele entra de gaiato porque ele entra por causa do nome, por causa do título que ele carrega, que era a mesma coisa com Edward. Quando, Uhum, já meio que atropelando, mas a título mesmo de ilustração, quando o Edward morreu, a Wallis ela uhum, ficou muito sozinha, muito abandonada. Por quê? Porque os amigos, entre aspas, do casal eram amigos do título dele. uhum, Então, uhum, para as pessoas, também era interessante fazer parte do círculo de amizade dele,
Porque podia dizer, não, olha, eu tenho um bom relacionamento com o Duque de Windsor, E vou te eu falar, vou na casa dele, ele vem na minha casa. pois é, eu vou te falar um negócio, Vânia. Olha, você me desculpa se você, sincericida, me entender mal, mas eu vou te falar um negócio. Eu gostaria de ser amiga dele, porque é um negócio assim, quase de zoológico, sabe? De enciclopédia humana. É um ex-rei. Hum, Isso não existe, Vânia, ex-rei. Agora existe uma ex-rainha, né? Na Dinamarca. hum, Mas isso é um negócio assim, um unicórnio. Se você é, tem a possibilidade de conversar com esse cara, imagina o que que não sai dessa cabeça dele, Vânia. Não devia sair. Devia ser uma exatamente. bacana danada. Ou quem sabe você descobrir que o cara é inteligentíssimo e ele foi cuspido, porque existe essa teoria também, né? De Hum, que sabiam dessa amizade dela com o ditador do bigodinho e hum. sabiam que ele era Matusquela. Então, o parlamento já falou: opa, esse não, isso vai dar Exato, ruim. mas exatamente, ela já tinha, porque ela era uma mulher divorciada 2 vezes, que vivia em rodas sociais de pessoas com dinheiro, de pessoas influentes. Muito parecido Uhum, com Dona Megan e aquele clubinho uhum, privê lá, né? Então, uhum, ela rodava nesse meio e ela era uhum, simpatizante do pessoal do bigode. Ela uhum, era simpatizante. E isso, além de toda a coisa de ser americana e ser divorciada, isso aí foi assim, o gelinho que caiu no copo para poder inundar o conteúdo. Porque o uhum, grande medo era exatamente essas conexões políticas dela. Ela não era uhum. política, mas ela era metida. E aí vem aquele paralelo, quando eu Metida falei que em, a não que Meghan ela fosse é, uma pessoa metida. é Ela era metida metida em em. política. É. Exatamente. Então, no caso da Meghan, que está mostrando que tem aspiração política, não exatamente porque ela queira trabalhar, mas porque ela quer um bom salário e quer ter um cargo importante, né? Porque para ela é muito Eu acho importante ter que o é o holofote. poder, né? Exatamente. No caso da Wallis, ela era envolvida com a coisa lá do bigode. Uma das empregadas dela, aquela camareira, empregada de quarto, era Uhum. notadamente, fazia parte da ficha, da lista de pagamento do pessoal do bigode como espiã. Olha isso. Então, o que a Wallace descobria nas festas, naquela conversa regada a muito álcool e charuto, ela chegava em Uhum. casa, contava lá para Mary da vida, e essa Uhum. Mary dava um jeito de chegar para o pessoal do bigode. E Era o um leve dos trás, né? objetivos, exatamente, e um dos objetivos é um outro paralelo que a gente vê no livro, a destruição da monarquia, a derrubada. Uhum. Uhum. Sabe que a dona Megan, os Scooby-Doo da vida e outros do exército dela, para falar mal da monarquia, para Uhum. chamá-los de pandeiristas, socorristas e qualquer coisa assim, para Exatamente. eles são totalmente relevantes, e Uhum. você tem que derrubar isso no seu governo, Isso né? aí. E no caso, Uhum. ela tinha realmente esse objetivo porque ela foi humilhada, Ah, sim. foi, Inclusive, foi proibida de entrar oficialmente na família e de receber o título de Sua Alteza Real e de não ser recebido pela nova rainha, tanto que a rainha, que na época era a rainha Elizabeth, é, uhum. a Elizabeth mãe, né? Mãe, Elizabeth, mãe da A Elizabeth. Elizabeth mãe chamava a Wallis de aquela lá. Ela sequer citava o É, nome da Wallis. e Então, engraçado a Wallis que tinha a elas rainha. Hum, É engraçado que eles chamavam, eles tinham um apelidinho, né? Você vê que é um negócio infantilizado também.
Chamavam Uhum, Betinha de Shirley Temple porque ela era uma criança, porque ele viu como ele só via como criança, né? uhum, E, exato. e chamavam a Elizabeth mãe de Cookie, porque a Lady Si, em um livro, que é um livro que falam super mal dela, da Lady Si, a Lady Si Hum, contou detalhes da vida sexual do príncipe Philip com Betinha. Olha, a Lady Si também não uhum, presta, né? E contou que a Elizabeth mãe era. Eu já ouvi ela contando essa história, uma história meio que é difícil de entender e de acreditar. Que a Elizabeth mãe não é filha da mãe dela, ela é filha de uma empregada, sabe? Tipo assim, foi um tipo de barriga de aluguel aceitável hum, socialmente. Eu hum, até já li um romance de época com isso. É, e aí, essa suposta mãe de sangue, mãe de verdade, da Elizabeth, mãe de Betinha, era uma cozinheira francesa. Então, por isso que eles chamavam ela de cook, de hum, cozinheira. Bom, hum, cozinheirazinha, sabe? hum. Pregadinha, cozinheirazinha, cook. Na versão desse livro que eu li, o cara disse que é porque ela parecia um biscoitinho redondinho escocês. Não Mas sei. ela parecia mesmo, toda gordinha, né? Ela era meio, né, meio Uhum, barrilzinho, né? aham, Mas assim, então não sei qual das duas versões é qual. Ele chamava a rainha mãe de Cook e chamava a Elizabeth, que ainda estava, né, uma uhum, adolescente, na Shirley Temple. A rainha, por sua vez, uhum, chamava o Wallace de aquela lá e se recusava. O rei também, George, recusava-se a receber a Wallace em qualquer evento, né, como uma pessoa, uhum, um convidado importante, e isso a Wallace emputecida e, consequentemente, o Edward também ficava chateado, né? Porque, inclusive, quando foi entrando o período mesmo da guerra, a uhum, família ficava preocupada com a segurança do Edward, porque ele ficava lá em Paris, isso e aquilo, e poderia ser sequestrado para se tornar uhum, como uma ferramenta de barganha do cara do bigode. E eles falavam: olha, voltem para a Inglaterra, porque aí vocês vão para o lugar aqui, acolá, e né, vocês vão ficar escondido, protegido. E ele dizia: eu só volto se a Wallis puder ser tratada a forma, com a deferência que ela deve ser tratada por ser esposa de quem é, babá, babá. Ele fazia mil e uma exigências. E a família, então tá, então você fica onde você quiser, né? Vai para onde você quiser. Sendo que ele era sustentado pela coroa, ele recebia. uhum, Aí, de vez em quando, criavam um cara de diplomata daqui e acolá para poder ter o que fazer com ele, né? uhum. E ele Também não, meio que não justificar gostava, não era? Que ele. mandavam ele Então, para assim, bem longe. exatamente, mas assim, também era uma maneira de justificar mandar dinheiro para ele e também ter uma certa proteção. E a gente vê isso hoje em dia da briga do Harry acessando e exigindo proteção especial da polícia e sei lá de mais o quê, só porque ele é príncipe, porque ele é filho do rei, sendo que ele mora em outro país, Uhum, por ele ser, porque eles dois, Harry e o Edward, acham que o mundo deve a ele, uhum, porque eles abriram mão de um monte de coisa, eles aguentaram um monte de coisa. Então todo mundo tem que mantê-los em berço esplêndido. pois é, essa coisa, né, de que todos os canais, todas as críticas que fazem deles foi que eles são entitled, né? Eles são Hum, mimadinhos, mimadinhos. E eles, os dois, né, tanto o tio quanto o sobrinho, mimadinho.
acha que tem direito a alguma coisa, assim, que, né, dane-se você, você tem que me aturar e tem que pagar as coisas que eu, né, meu orégano tem que sair do seu bolso. Assim, E a gente sabe que isso vai acontecer, né, amor? A gente já falou por aqui em vários episódios que a possibilidade do Charles parar de pagar, mandar é zero, né? Assim zero. como o outro recebeu até morrer, e aí a sobrinha já era rainha, Uhum, e quando ele morreu, a viúva dele continuou a receber uma mesada de 5.000 libras. uhum. Então, não tem como abandonar de todo, não tem, porque Bem, é mas aquela. vou te falar, é filho do cara, você vai, né, Uhum, vai, mesmo que ele não fosse que Charlinho não fosse uma figura pública, que pai que vai abandonar o filho, assim, não tem isso. é. E E por tem ele mais, ser uma figura pública é ainda pior, né? é, assim, tem várias, né? Mas tem mais duas similaridades. A coisa do receber pagamento para ser pessoa VIP de evento. Não pensem que isso é Hum, privilégio do Harry, porque o Edward já fazia isso, porque como ele achava que o que ele totalmente recebia, ex-BBB. né? Exato, como ele achava que o que ele recebia da coroa, porque aí nesse período nem cortar a faixa e apertar a mão ele fazia mais, né? Ele Uhum. achava que era pouco, encontrando maneiras de receber dinheiro de outros locais, que é exatamente o que Harry está fazendo, até porque agora ele abriu mão daquele caso contra o jornal e vai ter que pagar mais de 750.000 libras, né, das custas Mas de ele tudo. já tá movendo um outro quanto. Ai, vou te falar, esse cara é assim, é chulé em pé de E, mesa, né? e assim, de viver processando jornais, também o Edward fazia. A ponto de processar um jornal que tinha dito que ele e o Wallace foram amantes antes de se casarem, quando todo mundo sabia que eles foram amantes durante 3 anos antes de se casarem. Mas ele ganhou. Pois é, a mesma coisa, né? A mesma coisa de censura, de não poder falar. E ele ganhou do mesmo modo que Meghan ganhou aquela ação da carta do Da pai, que foi carta. ela mesmo que vazou, os amigos dela que Uhum. vazaram, mas mesmo assim o juiz deu o ganho de causa e ela ganhou, sei lá, 1 libra, não foi? Era uma coisa assim, simbólica. Uhum. Pelo mesmo motivo. Ganhou porque tinha razão? Não, ganhou por ser quem é. Exatamente, porque eu acho que também chega uma hora que eu não sei se é sempre o mesmo juiz, porque eu acho que depende do tipo de assunto, tem comarcas diferentes, né? Creio eu. Que fica meio assim, vamos deixar que essa eles ganhem, na próxima a gente bota eles para perder, entendeu? Ou então leva o caso um pouco mais a sério, porque aí se não tiver provas, vai ter que perder mesmo, que foi o que aconteceu agora, né? Dele ter perdido Uhum, essa. Mas ele já ganhou outras, porque, por exemplo, a da escuta do celular, ele ganhou. uhum, Talvez o William também tinha ganhado quando ele processou, né, que o celular dele o de Kate até foi mais hackeado, né? uhum, uhum, Ou 1 milhão, sei lá, que inclusive ele cedeu para o Invictus, uhum. né? Então, Do irmão, né? fica, E o irmão também exatamente. não reconhece. Ai, Não, cara, não. Então putz, grilo. fica essa jogo de eu não trabalho, não tenho, porque Uhum. quando ele decidiu sair da família e ir para os Estados Unidos, seria uma coisa interessante, né? Teve até uma das nossas ouvintes que botou isso num comentário, acho que do episódio passado. Seria legal, né?
E se o Harry realmente tivesse ido e nunca falasse mal da monarquia, e arrumasse um trabalho, É, e capaz, e se. Tá, eu respondi para ela, mundo perfeito. Mas não foi isso que exato. aconteceu. A gente de vez em quando fala isso, né, Vânia? Assim, porra, esse casal, cara, eles jogaram tudo fora. Pra quê? Por quê? Eles tinham tudo na mão. Eles tinham a Uhum, plataforma, tinham o palco, porque eles eram muito queridos, os dois. uhum, Ela tinha um mau gosto horroroso, sempre teve um mau gosto horroroso, né? Usava uma roupa de grávida apertada. Hoje em dia a gente sabe por quê, porque era roupa de segunda mão que ela queria cobrar e ficar com dinheiro, né? E tal. hum. Mas por que que abriu mão disso, assim, por babaquice? Essa coisa da roupa é interessante, já te cortei. Depois Aham. eu vi um vídeo da entrevista da mulher que trabalha para a Carolina Herrera, por conta dessa última saia imensa que ela usou na Ah, Jamaica, né? tá, A Meg. interessante. E Aham. ela recebeu orientação da equipe da Carolina roupa, que era para usar com uma blusa Ah, branca, um cinto largo, e ela cagou. Ela cagou. Ela usou totalmente, que fez com que a roupa, saia no caso, caísse num patamar de dislike que não fez diferença, e isso a gente vive falando, né? uhum, Mas não tem o resultado depois, diferença uhum. nas vendas da Carolina Herrera, do tipo, nossa, que saia linda, vou comprar uma para mim, como acontece muito com a Kate e com a Charlotte. Sim, Fez diferença, porque ela usou. Porque uma das coisas que a moça falou, ela não tem altura para usar aquele tipo de saia. A saia ficou comprida demais, ficou arrastando no chão. Aí a gente volta para aquela nossa conversa anterior. Cadê a equipe dela que não tem um costureiro para fazer bainha na porra das exato. calças dela? Que Nunca todas as teve, calças e não saias, né? isso. Não, porque agora eles estão ferrados de dinheiro e tal. Não, mas ela nunca teve. Hoje mesmo eu vi no Twitter, alguém postou aquele dia que ela saiu com uma camisa e ficou com uma pizza de suor embaixo do braço. Ah, Vânia. Olha, isso é muito adolescente que está aprendendo a se vestir. Fala sério. É, Isso exatamente, exatamente. e assim, E umas roupas inadequadas para os eventos. Isso também é um sempre. negócio de adolescente que está aprendendo a se vestir. Tem um vídeo que está rodando na minha timeline toda hora agora, que ela estava grávida, com um Hum, vestido branco, com uma estampa preta, muito hum, apertado na barriga de sim. grávida. É um Curto, vestido que tem curto. um ombro ciganinha, que é Uhum, totalmente inapropriado para o evento, totalmente inapropriado para a grávida. E ela, de novo, ela fecha as pernas e agacha de perna fechada, com uma barriga daquele uhum, tamanho. Olha só, gente, não dá. E aí a barriga vinca no meio. Aparece um uhum. vinco na barriga, bem no meio. Oh, meu Deus do céu. Exatamente, exatamente. Então, tem até um vídeo do TikTok que foi postado numa conta privada no Instagram, que eu acho que foi aquele link que eu te mandei e você não conseguiu ver porque você Foi. não segue a moça. Que é um Isso. rapaz, né, conversando com uma outra menina, e ele prova, botando, né, fazendo essa menina segurar uma bola de basquete na roupa e tentar se agachar, né, ir até o chão. E a menina não Uhum, consegue descer até o chão, né? E ela estava com uhum, uma bola do lado de fora, ela nem botou a bola dentro da roupa, né?
E ela Uhum. falou: eu não consigo descer mais do que isso. Ele falou: pois é, então você imagina uma criança dentro de o chão de salto e não sei o quê, não tem condição, né? Que a Uhum. barriga é uma barriga falsa. E outras coisas também que ele vai mostrando ali. Então, assim, aí você já mostrou aquela foto de uma coisa que parece que se soltou da cinta, né? Uhum. Na parte de Uhum. baixo da calcinha, o gancho deve ter Isso. soltado. Tem aquelas fotos Uhum. viralizando que parece que a cinta caiu quase até o joelho, né? Parece até um Uhum. travesseiro debaixo da roupa roxa e vermelha. Então, assim, Isso. como a gente acha que o embargo caiu, então estão vindo à tona muitas fotos e vídeos e não sei o quê, do que o povo estava entalado querendo falar e não podia. E Então, agora está falando. isso aí, Vânia, é uma coisa que eu gostaria de puxar de novo o assunto do quão perigoso, não sei se é perigoso no sentido de causar uma hecatombe real, Hum, mas o quão uma bomba relógio que esse pessoal assim como o Edward era. O problema do Edward foi numa fase do mundo em que a notícia era tão peneirada quanto é hoje. A notícia, digamos assim, nos Estados Unidos fala legacy media, né? São as hum, mídias oficiais, as redes de televisão, os jornais que recebem subsídio de todos os governos, não é só aqui. Porque uhum, tem tanta propaganda, não é possível que você não tenha feito a ligação que um governo fazer tanta propaganda assim naquele jornal, ele está beijando a mão, né? certo. Aham, É, e eles têm essa preocupação, Harry e Meghan, de, de controlar a mídia. Inclusive, hum, na nossa imagem aqui, no nosso GIF, é uma cena deles, logo quando eles chegaram lá, que ela supostamente estava grávida de 18 meses, de Invisibete, e ela está com um cinto bem apertadinho, com hum, uma camisa que diz Raising the Future, que hum, é educando o futuro, né? Criando o uhum, futuro. Aí, em português também é o mesmo trocadilho, criando no sentido de criar uma criança, que ela supostamente teria uhum, filhos, e uhum, criando no sentido de criação, de moldar uhum, o futuro. exato. E Uhum, você vê, é tudo uma maldade, sabe? Aí uma pessoa desavisada que acha, ai, que lindo, porque o filho de Diana casou com uma moça preta, é lindo, esse casal lindo, eles fugiram para a liberdade, lindo, olha como é a camisa dela, é que ela tem umas crianças. Essa pessoa vai ficar com isso no subconsciente, entende? Criando o certo. futuro. Ela é uma pessoa, é uma nora de Diana, é uma pessoa bonita, é uma pessoa. E aí, quando essa pessoa fala alguma coisa que tem um viés político, isso é mais aceito, porque isso já veio em. Eu ia falar uma coisa feia, já Hum, veio melecado de manteiga. Então, quando a coisa, né, hum. você não sente porque o negócio está melecado de manteiga, se você me entende. Aí Aí, escorrega fácil, né? Você engole exato, fácil. exato. Então, é, e o risco de Edward Wallace é o mesmo daqui, porque o Wallace também era vista como uma mulher que venceu porque ela veio de uma família com dificuldades, não sei o quê, e era bonitona, e era uma mulher duas vezes divorciada, empoderada, bonitona, na moda, com joia. Ela era, né, top. Hum, Ela é o que Meghan é hoje. Quer dizer, Meghan quer ser, né? Que só usa hum, marca, com joia, que é casada com
príncipe que tá. Só que hoje existe a plataforma que entra no telefone na mão de qualquer um. Entra na mão do meu filho nessa desgraça desse toque-toque, entende? Uhum, Entra na mão do uhum, seu filho que já é formado, mas está lá no TokTok, no Instagram, não sei o que lá, vê uma foto dela com uma roupa bonita, aquilo causa uma endorfina normal na pessoa por ver uma imagem bonita. Aquilo hum, vai adoçando e quando essa pessoa te enfia o nhonhó, você nem percebe mais, entende? certo. Uhum, E aí, Vânia, é nesse ponto que eu estou querendo terminar a minha analogia do moço hum, do bigodinho com esses moços globalistas de hoje, que tem aquela empresa da Pedra Preta, tem hum, aquele moço que nasceu na Hungria, né, uhum, que faz soro fisiológico, sabe quem é, né? Então, uhum, ela isso eu tenho certeza, tá? Eu estava numa reunião que falou isso, né, com ela. Não, vou fazer que nem a Paulema, ela me ligou para contar isso. Ela flerta com isso, porque na ilha era isso, estar na ilha era flertar com esse tipo de poder, né? certo. E Uhum, no momento que ela apareceu na vida de Harry, antes de aparecer publicamente, começaram os ataques, recomeçaram os ataques pesados com Kate. Aí, Vânia, eu vou voltar aqui para o meu ex, as coisas que eu vou salvando. Eu salvo tanta coisa que o algoritmo do X não sabe o que me mostrar, sabe? é, E coisas completamente diferentes. Se você me seguir lá no X, você só vai ver coisa linda, porque eu só reposto coisas bonitas. hum, Mas eu salvo tudo quanto é podridão. E aí, o Bark Jack diz assim: olha, eu não quero ser chato, mas, e eu até gosto da Lady Si, mas a notícia sobre algo a ser revelado sobre os Harkles, que ela recebeu de nós em meados de 2022. Lembra aquele negócio que a Lady Si fala? Porque, olha, vai ter volta, hein? Eles vão hum, sofrer um dia, hum, né? sim. Aí Uhum, o Bark Jack diz que o Bark Jack começou a falar isso em meados de 2022. Eu mencionei duas investigações em curso no Palácio, o conteúdo de uma selado e o outro pertence à Associação Real e os assuntos da linha de sucessão. Recentemente, no ano passado, me falaram que a gente provavelmente não vai ver o resultado publicamente não vai se ver esse resultado do movimento de hum, monitoramento de atividade online, mas que a inteligência mostra o que nós já descobrimos. Eles têm uma rede de suporte online. Aquela coisa muito famosa no Brasil chamada milícia digital. O outro item mencionado está parado, aquele que é sigiloso. Provavelmente não saberemos até o início desse ano, que é agora. Eu hum, realmente acredito que a Lady Si se refira a isso. Você realmente acha que esse é o ano que os Harkles, Harry e os Invisikids serão retirados da linha de sucessão no calar da noite? Os títulos de duque e de príncipe, obviamente, vão continuar, mas eles vão sumir da linha de sucessão. Olha que coisa. hum, Eu também mencionei muitas vezes o conteúdo da investigação sigilosa sobre essa milícia digital. Espera aí. Sobre ok. a milícia digital. E é, aí, Vânia, o que eu tenho visto
É assim, a família real tem acumulado silenciosamente muitas evidências. E aí, Vânia, é um negócio que eu quero te falar. Esse pessoal Sugars que seguem esse casal, eles Hum. andam apagando contas, sumindo, apagando contas e apagando posts, direto. Uhum. Sabe quando que começaram a apagar? Quando Catherine foi internada. Porque eles desceram com tudo, com todo o ódio, com todo o vitriol do mundo, dizendo que ela teve um surto psicótico porque ela recebeu os papéis de divórcio, que ela está em coma, que ela morra, que vá para o inferno, ela e Charlinho, e daí para baixo. Hum. E aí eu acho que ficou muito na cara. E aí, se todas essas coisas do Bark Jackson são verdade, essa thread, falasse disso, ó, ferrou, hein? A casa caiu. Agora eu vi. E esse período aí de aviso e internação, porque no caso o da Kate, quando foi avisada, ela já estava internada, né? O Charles ainda Uhum, avisou com quase uma semana de uhum, antecedência. uhum. Isso aí tem que falar, né, Moira? Tem, Tem uns então, negocinho tem. Por pesado, quê? né? Tem uns negócios. Tem, porque é assim, olha. Muita gente pediu, porque a gente colocou um post na comunidade falando assim: o que que você quer ver na temporada 4? E vocês querem ver Hum. mesmo é a família real, né? A gente quer falar de livro Uhum. também. A sorte é que tem muito livro sobre a família real. Uhum. É, Uhum. e aí muita gente pediu para falar da Kate. A Kate é assim, eu acho, Vânia, que tem umas coisas muito estranhas nessa internação dela. Por quê? Diz assim, é, uma internação resolveu um problema programado, mas não estava programado, porque uma semana antes eles tinham anunciado uma visita a tropas, não sei aonde, uma viagem de William e Kate. E aí teve que Hum. cancelar tudo Até a para ela Páscoa. fazer essa Uhum. cirurgia. Então, Uhum. não estava programado, né? Não era uma cirurgia eletiva, que aí você Exato. realmente pode programar com muita antecedência, né? Foi uma Uhum, coisa. uhum. Então a gente tem umas teorias para falar. E aí, isso é uma coisa, Vânia, que a gente pode tomar um gancho aqui, e eu não quero tomar gancho porque o YouTube está muito, muito bonzinho com a gente, está dando parabéns para a gente, que a gente tem vídeo que tem muita visualização, né? Ele dá parabéns que a gente posta é, curtas e tudo. Então, eu vou te falar, Vânia, eu tenho aqui 3 teorias do que aconteceu com a Kate. Mas eu acho melhor a gente falar só no vídeo pro clubinho. O que que você acha? Beleza, beleza, eu acho ótimo. Eu acho porque eu também estou me coçando para querer falar umas coisinhas, né? De repente a gente está pensando parecido, a gente está pensando É. igual, ou até eu tenho uma quarta, quinta, sexta teoria. Mas vamos ver isso quando Ah, a gente sentar, porque o legal é a gente fazer reaction, né? Uma da teoria da outra. exato. É assim, é tipo um brainstorm. E você que está ouvindo a gente participa do brainstorm, só que de casa nos comentários. A gente tenta responder Exatamente. todos, vamos responder Uhum, tudo que der. A gente tiveram alguns que a gente gostou muito, que a gente acha que pode dar episódio, inclusive o da regência. A sim. gente achou muito legal. Eu até dei print para a gente salvar. Uhum. É, e eu quero pedir nos comentários que você me diga o que que você acha? Você acha que Harry e Meghan são a reencarnação de Wallace e Edward? Uhum.
Você acha E que quanto tudo a que a gente isso, explicou aqui tem sentido? E qual vai uhum, ser, né? O fim vai ser tão melancólico assim, como foi de Edward uhum. Wallace? Inclusive em relação a isso, eu até queria antes fazer um encerramento, porque assim, as comparações são muito maiores, né, muito mais quantidades. Inclusive, Uhum, se você que está nos ouvindo não faz parte do clubinho, eu sei que é chato a gente ficar repetindo isso, mas assim, no clubinho a gente tem muito mais abertura para falar uhum, determinadas coisas de forma mais escrachadas, de forma mais assim familiar, né? Porque é uma uhum, grande família que a gente está montando lá. E uhum. essas resenhas que a gente está soltando agora, semanal, pelo menos a princípio está sendo semanal, né? Então, uma hora ou outra a gente vai se enrolar na leitura, mas a gente está tentando ser Resenha de livro, ela está falando. de livro, exatamente. É, eu fiz a resenha desse Rei Traidor em duas partes, porque primeiro eu fiz a coisa de contar a história que é contada linearmente no livro, e a segunda Uhum, parte eu dedico totalmente às similaridades, e são muito maiores do que o que a gente está falando hoje aqui, porque uhum. aqui é muito mais o comentário do que foi falado na resenha, que é muito mais detalhada. Então, se Sim, você está com curiosidade de saber essas similaridades, entra no clubinho, vai lá, porque a resenha está lá disponível para você ver a qualquer é. momento. Mas aí, em cima, então, dessas similaridades, tem um trechinho final aqui do livro que eu não li Uhum, na uhum, resenha, vou ler aqui para a galera, no geral, uhum, para uhum, vocês verem, antes das considerações finais do autor, né? É uhum, meio que para fechar a história, no caso da Wallis, que aqui, então, nesse trecho já estava viúva, né? E que teve uma morte um tanto quanto, vamos botar assim, infeliz e solitária. uhum, uhum, Mas aí eu achei interessante porque é uma coisa assim que remete muito ao casal atual. Então é assim, contrário à grande história de amor, Wallis foi chantageada emocionalmente num casamento e se viu presa nele porque não tinha outra opção. Ela foi uhum. atraída pelo príncipe de Gales e rei, mas a atração se dissipou após ele desistir do trono, levando a um misto de culpa, pena, insatisfação, tédio e irritação. Os romances, entre aspas, amantes, né, que os dois tiveram ao longo do casamento, as compras constantes, as viagens e entretenimentos eram uma tentativa de prover algum estímulo na vida com pouco significado e com um homem que ela não amava. Você vive falando que a Meghan caiu no Marapuca, que o Harry disse a ela que tinha, né, poderes e dinheiro, que estava exagerado. Não é muito Quanto igual a tempo história, eu te Moira? falo isso, Vânia? Não tem Desde o muito tempo que eu início. te falo isso? Desde o início, Sim, olha exatamente. só, eu acho que ela não é fluxichê, tá? Eu acho que ela é chave de cadeia. Mas eu acho que ela caiu no conto do vigário, sabe? Atirou no que viu, acertou no que não viu. Ela viu uma Uhum, saída da vida da ilha para pro uhum, trono. Quando ela chegou lá, ela descobriu que ele é o bebezão que fica de castigo de cara para parede. uhum. Então, e agora? Faz o quê? Agora senta no saco, porque Não, tem mais exatamente, jeito. porque assim, as duas queriam o prestígio do título, receber Uhum, todo aquele salamaleque de Sua Alteza Real, ter uhum, privilégios em qualquer lugar que fosse e também acesso à grana. uhum, E a gente já falou aqui que, no caso da Kate, por exemplo, que é da firma, o dinheiro não passa pela uhum. mão de Kate, gente. A Kate não tem Não, acesso a dinheiro. O dinheiro é passa lá em aquele cima na negócio. cabeça. Uma vida sem boletos ou dinheiro na conta.
Exatamente. Então, assim, ela tem manicure, pedicure, cabeleireiro, esteticista, roupa nova e barararararará, mas o dinheiro não está na conta, não está na mãozinha dela. Uhum. Impecável. E a Meghan, pelo que a gente percebe, ela quer o luxo, mas ela quer o luxo que ela escolhe E, por ela com dinheiro na mão. sim, então, o que eu acho dela, Vânia, é assim, ela quer o boleto free e o dinheiro na conta. Exatamente, porque foi o que ela Eu acho que reclamou ela lá quer as duas coisas. na turnê da Austrália, que ela falou, eu acho um absurdo a família real e não se paga por isso, Uhum, entendeu? Então ela quer os dois e meu amor na vida. Minha mãe dizia uma coisa assim, de um assunto nada a ver, mas aquele negócio uhum. de ou você é mulher forno e fogão ou você é mulher cama e mesa. Minha mãe me criou e criou minhas irmãs falando isso. É Ah, meu impossível você Deus. ser aquela mulher. Não tem como. Você vai escolher o que você prioriza. Dicotomia, que ela falava de uma maneira muito simplista, ela foi ficando Uhum. cada vez mais acentuada, porque a mulher que de hoje em dia que vai para o campo de trabalho, que faz isso, faz aquilo, ela não é então a mulher forno e fogão. Ela é aquela mulher que Sim. ela queima até a água quando bota para ferver. Não Ó, sabe vou nem te fazer um falar que eu miojo, já fiz isso. Eu já entendeu? esqueci Eu essa não, da chaleira até queimar é, o cabo, né? No fogão. eu não tô aqui julgando não, tá? Não tô falando que você tem que ser aquela mulher que sabe até fazer ponto de cruz, pô, bordadinho e sair para Ah, isso eu trabalhar todo. Eu sei. não tô, eu não estou aqui julgando quem é cada tipo. Eu estou exemplificando numa fala simplista da época da minha mãe, do século Uhum, passado, né? Que tudo na vida. Você sempre uhum. escolha uma renúncia. Cada escolha uma renúncia. Então, a Mega, ela quer tudo. Ela não quer renunciar a Uhum, nada. Então, aham. se a vida não é do jeito que eu quero, com os 100%, eu vou acabar com a vida de quem me impede de ter os 100%. É isso aí. A Wallis fez isso se unindo ao pessoal do Bigode, porque se Uhum, eles derrubassem o Reino Unido e Inglaterra, eles iam criar um Estado democrático britânico em que o aham. Edward seria o novo presidente com tratamento de rei e, obviamente, a Wallis seria Uhum, a rainha. E a exatamente. Meghan, numa pirracinha porque não conseguiu ficar mais importante que a Kate, está tentando entrar na política americana enquanto derruba a monarquia britânica. É isso aí. Perfeito. Sim, né? Agora, 1 minuto e 20, você resumiu tudo. 1 minuto, não, 1 hora e 20. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E olha, quanto mais você estudar, fora as imagens que a gente está colocando aqui, que são 2 GIFs pequenos, quanto mais você Uhum. olhar, mais você vai ver que eles são iguais. E isso é muito desesperador. Para mim eu fico achando assim, nossa, mas não é possível. Porque eu já tô, como é que é? Já tô ligada nisso, eu não tô conseguindo ver a A bigger gente está. picture. Mas não, é muito igual, Vânia. É muito É, igual. Como é que esse sujeito não sabe o que aconteceu na família dele? Por quê? Se o Netflix tem algum fundo de verdade, no The Crown falam muito, que eles falavam muito não era, eles chamavam, engraçado, chamavam Dick, chamavam alguma coisa assim. hum, E era uma persona não grata, eles faziam troça dele. Ele deve ter ouvido uhum. isso crescendo. No entanto, ele vai lá e faz la même chose. Ah, Ele realmente é, deve ser maluquinho. é. O ranço da rainha mãe, que diz que o irmão, né, o Edward, matou o marido dela.
porque ele não Uhum. foi talhado para ser rei e ele teve que assumir um Mas papel que ele olha não foi só, talhado. eu entendo, Vânia, imagina, é porque o rei é maluco, mas imagina você nascer de boa na lagoa. Você nasce Uhum, como um fundilho virado para a lua. Só uma hum, pessoa como ele que abre mão disso. E aí, de repente, você, não, peraí, não, vem aqui trabalhar, vem aqui assumir o BO. Ah, para, eu uhum. nasci para ficar de virado para a lua, não quero assumir BO de Pois é. ninguém, entendeu? Eu E, também e no ficaria pau da caso, vida. e no caso da Elizabeth, ficou 70 anos no poder e fez tomou muitas decisões antipáticas, né, perante o público, Uhum, não apoiou o casamento da irmã e, uhum, e aquela confusão toda da morte da Diana e aquelas coisas que a gente vive falando por aí. uhum. Mas ela também teve a vida modificada porque ela teve que deixar de ser uma simples dona de casa e mãe, né, Sim, que apoiava o marido quando ainda estava na Marinha, para ser rainha de uma nação. Tudo bem, ela foi preparada, tudo bem, mas ela não queria. E ela foi pô, preparada obrigatoriamente, porque se o pai era rei, ia passar a bola para ela. mas é Então, o isso, ranço mãe, das duas Elizabeths em relação ao Wallis era muito grande dentro de casa para esse garoto nunca ter ouvido a história. Você está exato. certo. E aí, não, imagina, então, se você é mulher ainda, é ainda mais na época da Elizabeth, que ela sendo mulher, filha do segundo na linha de sucessão, é boa. Era um vidão, Uhum. Vânia. Era. Então, boleto free, com seu maridão, gatão, na marinha, né? Vivendo Uhum. no Caribe. Cara, por que não, né? Coisa de Uhum. romance, de livro de romance que a gente gosta de ler e escrever. E de repente, É. Nina, não, vem pra cá casar com a nação, Maria do Filho, que se dane-se. Uhum. Só é pra ficar É. com ranço mesmo, me desculpe, É mas é para pra ter ficar com ranço, ranço mesmo. exatamente. É. E aí ele cresce todo menino maluquinho, cresce com uma outra também com um fogo no rabo no sentido de querer Ela é. os holofotes para ela e um microfone na mão, né? Porque aquela briga Então, também dela por microfone chega a ser cômica, né? gente, ela é muito sem noção, cara. E Parece que ela é aquela aí tá pessoa isso. esganiçada, né? Hum, Esganiçada que não espera a vez. Aí passa é. vergonha direto. Pois é, gente. Então, assim, fizemos algumas comparações, as outras estão lá na resenha para os membros do clube. E para Ah, sua pesquisa, a sua esse pesquisa assunto pessoal, esse assunto é um assunto que se der pano para de falar, porque a gente não. vai catando e vai aparecendo e outras coisas. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu reagir bem, É, né, ô Moira, em cima desse sim, assunto, né? sim, é uma coisa que tem. As tretas são as mesmas, inventar roubo de joia para ficar com dinheiro do seguro. É, nossa, Tratar empregado. igual. Nossa, é tudo muito, muito, muito igual. Então, de novo, eu vou te pedir, você concorda com a gente que eles são o futuro repetindo o passado? E você acha Uhum, que o final deles vai ser melancólico, como o Wallace e o Edward, esquecidos, abandonados? Ela acho que acabou até cega, né? Assim, você vê sim, que é uma sim. coisa, pessoa que vivia de aparência, acabar cego é um negócio, só é poético em Jane Eyre, mas é o Uhum. castigo supremo, né? O castigo divino, É, é, que Deus verdade. nos livre disso. Então, Tá bom. é isso. Vamos. Então agora nós vamos para o clubinho falar as três teorias do que aconteceu com Kate. Ah, Exatamente. Então, vocês estão é. convidados. Obrigada aos novos membros. Convidadíssimos a fazer, nem que seja entre um mês, veja todos os vídeos que estão lá e depois você entra no mês seguinte.
Mas vem pro clubinho com a gente. Exatamente. Muito obrigada Sejam por ficar bem-vindos. até o final. Sim, os novos Exatamente. membros do canal, que tem gente chegando no canal. Nós estamos numa corrida pelos 1.000, tá? Tem gente aí querendo chegar a 150 mil, a gente quer chegar em 1.000. Porque com 1.000 a gente pode fazer. Imagina tudo isso que a gente falou, olhando pra carinha da gente. Sem filtro, porque o YouTube não tem filtro. Ai, meu Deus do céu, óculos de Não sol. tem filtro e quem já está acostumado a ver minhas lives sabe que eu não consigo disfarçar a cara, né? Eu seguro a língua, mas não disfarço a cara, então... Não, ela não sabe fazer poker face. Não sei. Então, Vó, Gente, muito obrigada beijo. por ter ficado com a gente. Até o próximo episódio. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Concorda? Discorda? Quer bater um papo? A gente quer saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like. Você já deixou o like? Siga o canal, passa para aquela amiga, aquele amigo que também adora uma treta. A gente quer mais pessoas aqui no Sincericídio para chegar a 1.000 ainda esse ano. Bem-vindo à temporada 4 e a gente está só começando. Tchau, tchau.